Saudações, Fábio Kenner aqui, e essa é a aula 2. A aula 1, você está vendo aí atrás de mim, ó. Deixa eu só passar rapidamente aqui, porque a gente viu toda a parte de margem, parágrafo, seleção de texto, vimos algumas questões ali da interface do Microsoft Word, e essa continuidade é a sequência da Masterclass, onde tem uma playlist com todas as opções do Microsoft Word. Nós vamos, ao final desse processo, aprender todos os recursos dele. E quando eu digo todos, são todos mesmo. Então, eu vou pedir, claro, com certeza eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, porque agora que a gente se encontrou, a gente não pode mais se perder. Então, se inscreva para acompanhar essa playlist. Deixa eu até minimizar aqui o... Ó, já estou com o Word aberto aqui e bora para o vídeo, porque essa playlist ela tem a intenção de ser a maior playlist dos recursos do Microsoft Word, inclusive macro e programação em VBA, automatização usando linguagens de programação. Então, vem comigo, sou o Fábio Kenner e você está na Gold Cursos. Bora pro vídeo! Bom, então agora, deixa eu só ativar minha câmera aqui. Ok? E, gente, a ideia é a seguinte. Nesse vídeo, nessa aula 2, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vimos aqui na aula 1, praticamente dessa parte aqui para cá, faltou a parte aqui das sessões. Essa a gente vai ver na aula 3. Mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje, a gente vai começar com a parte de formatação. Na aula 1 a gente viu muitos recursos aqui do parágrafo. Eu digo muitos porque eu falei para você que a gente ia falar sobre bordas. Bordas e preenchimento quando fôssemos trabalhar com tabela. Então hoje nós vamos trabalhar as fontes, vamos trabalhar tabela e eu quero também trabalhar a estrutura de tópicos com você. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, fonte. Quando a gente fala de fonte no Microsoft Word, deixa eu só verificar aqui se a tela de detalhe está bem configurada. Está aqui, ó, fonte. Quando a gente fala de fonte, a gente está falando do tipo de letra. Basicamente, existem 4 tipos de fonte para você usar nos seus trabalhos. Existem as fontes com serifa, existem as fontes sem serifa, existem as fontes manuscritas e as fontes fantasia. Bom, deixa eu te falar que o que você precisa saber. A serifa, você já deve ter percebido que quando você está lendo um livro, geralmente livro, texto de jornal, texto de revista, a fonte é serifada. A serifa nada mais é do que um pezinho na letra. Vou dar um exemplo aqui, ó. A fonte Times New Roman, ela tem serifa. Inclusive a fonte que está sendo escrita aqui é a fonte Calibre. Ó, Calibre, eu vou trocar a fonte aqui. Para trocar a fonte é só isso, você seleciona e coloca uma nova fonte. Eu vou aproximar aqui para poder falar para você sobre esse recurso. Vou até ativar aqui um recurso do Windows, que é para aumentar o zoom. Deixa eu verificar aqui. Ó, bom, aqui desse tamanho já está bem visível. Você percebe que tem como que um pezinho no final, na parte de baixo das letras. Para dar bem uma diferença, inclusive nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o alfabeto. Rapidamente fazer o alfabeto aqui, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá, agora a gente vai fazer ele minúsculo, mesma coisa. Só para a gente ver, ó, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certo. Tá, opa, quando eu dei Enter aqui, deixa eu só fazer o Shift F3 aqui para deixar tudo minúsculo. Bom, então, fonte com serifa tem esse pezinho. Deixa eu colocar aqui uma outra. Ó, Courier New. Ó, essa aqui tem o pezinho também. Percebe? Bem na base ali, você tem essa fonte. Qual é a função de uma fonte com serifa? Ela facilita a leitura. Pensa comigo, a escrita foi inventada, foi criada aproximadamente 6.000 anos. Então a gente lê e escreve há 6.000 anos. Mas assim, os livros impressos, eles são bem mais recentes. Os livros são do século XV, com a prensa de tipos móveis do Gutenberg. Então, significa que texto impresso a gente lê há muito pouco tempo.
E o problema é, as primeiras fontes, as primeiras letras que o Gutenberg usou eram fontes sem serifa. Como todos os livros eram escritos em mosteiros, eram escritos à mão, existia a conexão de uma letra com outra. Então, quando o ser humano começou a ler letras separadas, ele achou que a ideia do livro não fosse muito boa. E na mudança dos tipos, aí é que entra a palavra tipo, que tipo é o nome da pecinha, que na ponta dela tem uma letra. A pessoal que trabalha com gráfica conhece o termo tipografia, que para nós aqui tipo é fonte. Então, fonte é o tipo da letra, é um desenho da letra. Inventaram as fontes com serifa, porque as primeiras eram sem serifa. Eu vou aqui só copiar e colar esse alfabeto e vamos colocar ele aqui. Você já assistiu o primeiro vídeo, já sabe que se eu fizer Ctrl 1, eu coloco espaçamento simples. Deixa eu remover o espaço aqui também. E deixa eu agora colocar aqui uma fonte sem serifa. Fonte sem serifa é boa para título. Aqui temos um exemplo da Arial Black. Ela é uma fonte espessa, ela é uma fonte que não tem o pezinho. Então, se você vai fazer um título, use uma fonte sem serifa. Na internet, a fonte mais usada para os sites é a fonte Verdana. A maior parte dos portais usa a fonte Verdana. Deixa eu só desativar o negrito. E se você assistiu o primeiro vídeo, você já sabe que o atalho é Ctrl N. Ctrl N põe negrito, Ctrl N tira negrito. Beleza. Então, fonte manuscrita. Bom, o próprio nome já diz. Vamos colocar aqui as fontes manuscritas. E aí, aqui eu vou fazer um teste. Vou escrever a palavra certificado com todas as maiúsculas e vou fazer aqui certificado só com a primeira minúscula. Você viu que quando eu comecei a digitar não era assim que estava, mas como o Word já tem a autocorreção, que vai entrar nessa playlist também de como você configurar a autocorreção, para ele corrigir erros de posição de caps lock, de minúsculo, maiúsculos, os erros comuns que a gente faz quando está usando um processador de texto, nós vamos ter nessa playlist também. Eu vou selecionar esses dois e aqui eu quero uma fonte manuscrita. Manuscrita, bom, podia ser a Comic Sans. A Comic Sans ela é manuscrita. Está com letras de formas, mas ela tem a aparência de ser uma fonte escrita à mão. Vamos pegar essa aqui? Qual que é essa? Blackadder. Vamos pegar outra. Aqui, Brush Script. Essa é clássica. Essa, me lembro de em 1900 e lá vai tempo. 1989, a primeira vez que eu tive conhecimento que essa fonte existia. E olha que coisa fantástica. Ela parece que é escrita à mão. Então, as manuscritas elas têm essa característica, mas conforme o modelo que você usa, as letras ficam difíceis de ser lidas. Deixa eu achar uma outra aqui, essa. Muito bem, olha a palavra, vou até ampliar aqui um pouquinho para a gente ver. Na primeira linha está escrito certificado. Deixa eu fazer um teste aqui com o nome. Fábio Chiene. Ok, dá para entender. Vamos fazer tudo maiúsculo? Gente, olha isso. Fica muito rebuscado. São letras muito bonitas, mas não troque beleza por legibilidade. Fábio, eu vou fazer um cartaz, eu quero passar esse cartaz aí na cidade toda. Não use manuscrita. Combinado? Usa manuscrita para algumas coisas bem pontuais. Convites para um certificado. E como você viu aqui, olha só, de repente para uma fachada de uma loja, não use manuscrita com todas as letras maiúsculas. O acabamento não vai ficar interessante. E as fontes do tipo fantasia. Fontes do tipo fantasia, aqui o leque é gigantesco. Porque, vamos dar um exemplo aqui de uma que já vem com Windows, a fonte Wingdings. A Wingdings está lá no final. Eu vou fazer aqui o alfabeto de novo. Deixa eu só ver se o meu Caps Lock está ativado. Você já sabe se o LED está ativado, significa que o maiúsculo está ativado. Fábio, você não falou que ia fazer o alfabeto? Acabei de fazer. Olha isso. Deixa eu até subir um pouquinho aqui que eu estou na frente. Peraí, deixa eu só tirar eu daqui, vou colocar do outro lado. Olha a situação, gente. Eu digitei o alfabeto e o que saiu foram símbolos. Agora eu vou desligar o Caps Lock e vou fazer de novo. Então, o que... aqui eu errei. Você percebeu que eu errei aqui, né?
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom, fonte fantasia pode ser só desenhada, ou você pode ter essa situação aqui também. Ó. Deixa eu até selecionar aqui, eu vou trocar. Eu vou colocar essa fonte aqui, que também se encaixa dentro das fontes fantasias. Na verdade, essas são as 4 principais divisões. Dentro de cada uma delas tem mais de 8 divisões. Na fantasia, você tem a fantasia gótica, fantasia engraçada, a cômica, e, por exemplo, essa letra aqui. Essa aqui também é uma fonte fantasia. Ela já é mais uma fonte medieval. Lembra um pouco a fonte daqueles jornais como New York Times. New York Times. Mais ou menos aquele padrão, né? Era uma fonte muito usada em certificado. Acredito que você já deva ter visto esse tipo de fonte. Ela também é considerada uma fonte fantasia. E aí eu tenho uma dica para você. E deixa eu só carregar aqui o Chrome. Eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou acessar, vamos aqui o Google. Aqui eu vou escrever fontes grátis. E vou acessar o da fonte. Não. Esse aqui, ó, fontesgrátis.com. Caso você queira usar uma fonte para fazer um trabalho, e aqui você tem elas por categoria. Aqui você já tem alguns exemplos. Deixa eu só mudar a minha posição aqui. E aqui está, olha aí, só fontes de caligráficas, carros, cartoon, marcas, fontes digitais, corrigidas, célticas. Eu vou pegar uma fonte cartoon. E, ó, tem uma fonte aqui chamada Calaveiras. Eu, de repente, gostei dessa fonte, quero usar. Ó, tem fonte aqui com bichinhos. Para você, professor, ó, essa fonte aqui ela só tem bichinhos. Vou clicar nela, vou abrir aqui o arquivo. Essas fontes, elas vêm no formato TTF. TTF significa True Type Font. Significa que o que você vê na tela é o que sai na impressora. Então, vou dar 2 cliques aqui. E olha só, tem vários desenhos que você pode usar. Só clicar no instalar e o processo vai estar pronto, já está feito. Agora, se eu voltar para o Microsoft Word, eu posso, vamos pegar aqui, cadê o meu alfabeto? Vou pegar esse aqui e começava com K. Você lembra o nome daquela fonte? K-O-M-O, Comedy Cretin. Aqui está. Vamos aumentar a fonte também, vamos colocar um tamanho 200. E olha que bacana, gente. Acabamos de pegar aqui essa fonte no site fontesgrátis.com e aí nós conseguimos vários desenhos. Então, esse aqui é a letra A, esse é a letra B, letra C e assim por diante. Vamos verificar isso aqui, letra que é, vamos trocar a fonte, letra G. Então, se eu quiser uma reprodução desse desenho aqui, eu posso... é G maiúsculo, G maiúsculo. G minúsculo trouxe outro desenho. A maiúsculo, A minúsculo. E assim por diante. Bom, essas fontes que são fantasias, elas também têm fonte que não tem símbolo. Principalmente quando você pega uma fonte que imita marca. Vamos pegar mais uma fonte lá, só para fazer um teste. Vou pegar aquela Calaveiras. Calaveiras, clico nela, ele vai abrir essa janelinha, eu não vou executar os outros. Aqui, óbvio, ele tem as informações do proprietário. Vamos ver. Calaveira Computers, ok. Essa fonte é de 2002, ela foi feita em 2002. Depois você pode abrir ali e se informar. A gente tem fonte que foi criada no século XVIII. A Times New Roman é uma delas. Uma das mais antigas que a gente usa. Calaveiras, pronto. Agora posso vir aqui no Microsoft Word e usar essa fonte. Por exemplo, Festa à Fantasia. Vamos supor que você vai criar um evento e aí você quer usar a fonte Calaveiras. É só abrir a tela de fonte, Calaveiras, dá um Enter e um atalhozinho para você, já para a gente começar animado. Ctrl Colchetes, deixa eu até mudar aqui a posição da minha câmera, deixa eu voltar um pouquinho mais para cá, isso. O atalho é o seguinte, segura a tecla Ctrl mais o colchetes.
perdão. Disparei aqui sem querer a animação da abertura do canal. Ó, Ctrl mais colchetes, ele aumenta a fonte. O outro colchetes diminui. Ele diminui a fonte. Você seleciona e aí a sua missão agora é... Eu não vou falar para você qual que aumenta e qual que diminui. Por quê? Porque muito vem da experimentação. Então, ó, eu estou apertando um dos colchetes. Não vou nem falar que é aquele que está na tela e aquele diminui. Não, eu não vou falar. Mas se eu usar o outro colchetes, ele aumenta. Simples assim. Bom, então, de fonte, o que você precisa saber? Use sem serifa para título, com serifa para texto. Fábio, eu vou fazer um trabalho acadêmico. Bom, para trabalho acadêmico, aí a conversa é diferente. Trabalhos acadêmicos, gente, ó, e acadêmico é uma proparoxítona, né? Tem acento. Trabalhos acadêmicos usam só e somente só duas fontes. Ou vai ser a fonte Arial, ou vai ser a Times New Roman. Qual que eu uso? Aqui a sua instituição pedir. Geralmente eles têm um modelo das normas da BNT, você deve seguir esse modelo à risca. E aí texto vai ser tamanho 14, citação tamanho 12 e por aí vai. Bom, então fonte é isso. Só isso? Não, tem muito mais. Vamos dar um exemplo de formatação de fonte. Bom, vai ser assim. Digitei o texto, eu vou selecionar todo ele. E aqui eu quero passar um atalho para você. Ó. Shift mais F3. Você vai ter... Peraí, gente. Ah, tá. Eu ativei... Perdão. As teclas de função foram ativadas para colocar os efeitos aqui no OBS. Eu estou fazendo a captura com o OBS. Enfim. Foi. Mas não vou nem parar. Vamos seguir daqui. Ó, eu vou selecionar o texto. E vou fazer Shift F3. Shift F3 colocou tudo minúsculo. Shift F3 colocou a inicial da frase maiúsculo. Shift F3 colocou tudo maiúsculo. Que eu anoto que o Shift F3 faz? Calma. Você viu que tem um ponto lá no final? Quando eu fiz a minha seleção, ele alternou. Ó, eu selecionei inclusive o ponto. Isso é importante, lembra disso. Shift F3, tudo minúsculo. Shift F3, tudo... Não foi tudo maiúsculo, foi só a inicial da frase, só a inicial da sentença. E o Shift F3 de novo, tudo maiúsculo. Na minha seleção agora, eu vou excluir da seleção o ponto. Repara que eu não selecionei o ponto final. Então, tudo minúsculo, você já sabe, com Shift F3. E agora não é tudo só para o inicial da frase. Como eu selecionei só o texto sem o ponto, ele não entende como frase. Isso é muito bom quando você tem lá um nome, por exemplo, Antônio de Souza Correia dos Santos. Puxa, mas eu tinha que fazer ele só com as iniciais maiúsculas, não tudo maiúsculo. Não tem problema, você seleciona, Shift F3 e pronto. Mas o D e o 12 é minúsculo. Ok, é só ele, clica, não precisa nem selecionar, clica em cima dele, Shift F3. Então você consegue ganhar um bom tempo com esse recurso. E esse recurso você encontra nesse controle aqui. Ó. Quando você abre ali em cima, você tem o nome do controle, é só você parar o mouse ali, ele vai te dar a dica, chama-se maiúsculas e minúsculas. Bom, então usa Shift F3 que você não vai se enrolar. Bom, vamos aqui. Selecionei esse texto de novo, agora vou selecionar inclusive com o ponto, vou deixar só a inicial maiúscula, e aí eu quero fazer o seguinte. Eu vi que aqui tem um monte de modelo, e à medida que eu vou passando o mouse, ok, tá tudo aparecendo aí. Mas onde que elas estão? No seu computador tem uma pasta, deixa eu até colocar aqui, ó, fontes. Aqui, configurações de fonte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ó, na pasta Windows tem uma pasta chamada disco local C2 fontes, e dentro da pasta fontes tem todas as fontes disponíveis no seu computador. Pode acontecer de você pegar um computador diferente e não ter a mesma fonte. Por exemplo, tem aqui, essa é uma fonte serifada, se vê pelos pezinhos. O nome dela é Bernard MT Condensed. Ok, o que mais que tem aí? Bench
Shift. Vamos ver aqui, vamos pegar, ó, esse é um conjunto de fontes. Então vamos voltar um nível. O que mais? Ó, tem algumas que tem conjuntos de fontes dentro dela. Por quê? Porque aí eu vou ter uma para itálico, uma para não itálico. Tem isso também, quando você baixa uma fonte da internet, pode ser que aquela fonte não tenha todos os estilos. Não tenha, por exemplo, o negrito, itálico, ou não tenha os caracteres especiais, como C cedilha, o que a gente tem na língua portuguesa. Então, quando você instala uma fonte que você baixou, ele cai dentro daquela pasta, da pasta fontes que está dentro da pasta Windows, que está na unidade C do seu computador. Fábio, e se ele não for direto para lá? Sem problema. Você pode copiar a pasta, que quando você baixar ele vai para a pasta Downloads, e só aquele arquivo TTF você arrasta para a pasta fontes e está feita a instalação. Simples assim. E alguns programas não atualizam direto. O Microsoft Word, você viu que quando eu instalei aquela fonte Calaveiras, olha só, eu já tinha ela disponível aqui. Alguns programas precisam que você feche o programa, abra de novo para ele atualizar. Na hora que você tenta usar, a fonte não está disponível. Bom, vou selecionar de novo a fonte e aí, olha só, esse botãozinho aqui você lembra o nome dele. É o inicializador da caixa de diálogo. Bom, aula passada a gente usou esse aqui, o do parágrafo. Hoje a gente vai ver esse aqui, da fonte. Tudo que eu preciso sobre fonte está nessa tela. E por aqui eu tenho, olha só, no primeiro controle, a lista de todas as fontes instaladas lá naquela pasta fontes que eu mostrei para você. Está tudo aqui. E à medida que eu vou passando, ele tem um quadro de exemplo aqui embaixo que me mostra tudo que eu preciso saber. E, bom, espera lá. Eu vi que quando você abriu o Word, eu vou até começar um documento em branco para que você preste atenção nisso. Olha que interessante, eu tinha mudado a fonte, agora ele voltou de novo para aquela fonte Calibri 11. Espera lá, vamos mudar essa história. Eu vou clicar aqui, eu vou fazer um trabalho de escola, um trabalho da faculdade, e minha faculdade sempre pede para eu fazer na fonte Times New Roman, estilo normal 14. Só que se eu clicar no OK, a mudança foi só para esta linha, para este documento. Isso aqui não virou padrão. Para virar padrão, o que você faz? Você volta naquela caixa, ó, já está Times New Roman, já está normal, já está 14, só que em vez de clicar no OK, você clica no definir como padrão. E aí ele vai aparecer essa mensagem. E a mensagem é simples assim, ó. Só esse documento ou todos os documentos no modelo normal. Nós vamos nessa playlist aprender a trabalhar com os modelos, que eles não são documentos cujo final termina com docx, ele termina com docm. Quando você cria um modelo e você dá 2 cliques nesse modelo, esse modelo cria todo um trabalho para você. Na aula de automação com o Microsoft Word, a gente vai trabalhar muito com modelos. E esse normal.docm é o documento que o Word carrega toda vez que você abre ele, e para criar documentos novos. Então, sim, eu quero que todo novo documento venha nessa fonte. Pronto, acabei de mudar o documento de inicialização do Microsoft Word. Vamos ver se é verdade. Eu vou lá em arquivo, vou pedir novo documento em branco e olha a fonte que ele veio. Times New Roman 14. Combinado? Então, fez isso. É para isso que serve esse definir como padrão. E o que você definir aqui vai ser aplicado para todo novo documento. Bom, eu vou fechar esse aqui, voltei para aquele. Esse aqui eu vou fechar também, não vou salvar, ficou naquele primeiro documento. E com esse eu vou naquela tela. Agora você já pode conhecer o atalho para aquela tela. Ctrl D de dado. Pronto, já caiu na tela de fonte rapidinho. E você já sabe sobre foco no Microsoft Word. Pressionou a tecla Tab, olha só, ele pula de um controle para outro. Controles que são assim, caixinha, se você quiser ativar ele pelo teclado, é só apertar a barra de espaço quando ele estiver selecionado. Eu quero que ele coloque no estilo Versalete. Quero desativar. Quero todas em maiúsculas. Quero desativar. E por aí vai. Quero colocar uma fonte de baixo relevo ou de relevo. Veja que algumas opções são únicas. Se eu marcar baixo relevo, ele não deixa por relevo. Se eu marcar contorno, ó, algumas são intercambiáveis. Ó, contorno e sombra ele permite. Vamos deixar esse. Ó.
E aí vamos ampliar a fonte para ficar mais visível para você. O máximo ali é 72, mas eu vou colocar uma fonte bem exagerada para a gente... Eu gosto sempre de ver o máximo, para depois a gente entender bem para que serve qualquer recurso de qualquer programa. Está entre 0 e 1000, coloca 0, coloca 1000 e vê o que acontece. E aí vai modulando, vendo a diferença. Ah, outro detalhe. Eu vou clicar aqui e vou colocar a fonte no tamanho 5000. Vou dar um Enter e o Word já me diz que não. Então, se você tentar fazer algo que o programa não permite, não se preocupe, o Word te avisa. Então, vou dar um OK aqui e vou voltar aqui para o tamanho. Realmente, eu acho que 120 vai ser melhor. Bom, Ctrl D, você viu que quando eu ativei taxado, a letra veio com um risco no meio. Eu fui lá e desativei o taxado. Olha a letra, gente. Ela está contornada e com sombra. Consegui isso onde? Consegui aqui. Ó. Então, vou tirar a sombra, vou tirar o contorno e vou colocar o relevo. O relevo, ele dá a ideia... Ó, até eu deixei essa aqui como relevo e eu vou colocar essa aqui como baixo relevo. Vou tirar a sombra, vou tirar contorno, vou colocar baixo relevo para ela. Aí está. Ó, uma da ideia de que está projetada para cima, outra da ideia que está projetada para baixo. Fontes sem serifa e mais grossas, elas dão esse efeito mais marcado. Então, é muito específico caso você precise fazer um cartaz ou algo que precise desse efeito. Vamos fazer um Ctrl T, Ctrl D para ir na tela de fontes, e aí você viu que a marcação das caixinhas aqui está diferente. Lá atrás eu tinha fontes com letras diferentes, então vamos deixar tudo aqui na mesma fonte. Eu vou deixar Arial Black, sem negrito, porque a letra já é espessa, e vou ativar e desativar todos os recursos. Pronto, agora eu tenho todas elas no mesmo padrão. Certo. Agora, voltando lá, quero chamar atenção para duas coisas. Eu vou aqui, deixa eu selecionar isso aqui, vou apagar tudo, Ctrl T. Ó, quero colocar aqui H2. Ah, olha que interessante. Lembra que eu deixei aquela outra fonte padrão? Mas esse documento estava na memória RAM, tá? Ainda estava na memória de processamento. Ele nem viu que o Word mudou as regras. Mas acredite, todo novo documento agora, neste computador, vai abrir na Times New Roman. Bom, então vamos usar essa fonte e vamos escrever essa sigla. Deixa eu fazer um Ctrl E aqui para centralizar. E o Ctrl colchetes, qual? Descobriu? Exato, esse mesmo. É o Ctrl fechar colchetes que aumenta a fonte. Gente, está errado isso aqui, não está não? Ó, H2O. Ou vamos colocar uma frase aqui com um erro. Ó, a casa tem uma área de 120 M2. Construída. Certo. Muito bem. Você já viu onde eu quero chegar aqui. Esse 2, ele é subscrito. Aliás, eu vou precisar lembrar junto com você do nosso antigo e saudoso caderno de caligrafia. Deixa eu jogar esse programa aqui para poder lembrar disso. Quando a gente fala de fonte, eu tenho que lembrar disso aqui. Ó. Eu tenho a parte superior da letra, eu tenho a parte do corpo da letra e eu tenho a parte inferior da letra. Faz tanto tempo que a gente nem lembra que a gente passou por esse processo. E no processo era simples. Bom, não preciso nem dizer, a minha letra atual já é um estrago, já é um garrancho no mouse, não vou nem pedir desculpa. Acompanha. Vamos pegar aqui a letra A. A letra A, cursiva, ela segue esse espaço aqui. Pronto. A letra B tem uma parte alta, então ela vai até lá em cima. Não é assim? Ó, a letra B. A letra C está aqui embaixo. A letra D, ela tem essa parte aqui, vai até lá em cima e volta. Mas vamos chegar na letra que eu quero chegar aqui. Ó. Letra E. Letra F. Olha só, o F tem a parte superior, a parte inferior e aqui vai. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos pensar em outra letra. Vamos pensar no J. Sobe aqui uma perninha, desce, faz a parte inferior, sobe de novo. O H, como que seria? Sobe, desce e vai de novo. Então, quando você determina o tipo e o tamanho da fonte, você está se referindo a isso aqui. Ó. Deixa eu só mudar aqui a cor para destacar. Quando você coloca a fonte no tamanho 14,
está se referindo a todo esse espaço, a parte superior e a parte inferior. E uma coisa que a gente aprendeu lá atrás foi isso. Espera que eu desfiz demais, deixa eu só refazer. Como que eu faria, por exemplo, deixa eu fazer aqui o H maiúsculo, letra de forma. O 2 ele iria onde? O 2 é aqui, nessa parte sobrescrita. E o O vai aqui. Não, ao contrário, né, gente? O H2O, o 2 viria aqui. O 2 é subscrito. Espera aí, fiz errado. Volta aqui. Vamos eliminar esse 2 daqui. Vamos apagar. Olha, parabéns para quem inventou o Ctrl Z. O Ctrl Z realmente é um dos recursos mais úteis do computador. Ó, pronto, H2O. Metros quadrados, como que seria? O símbolo de metro é o M minúsculo e o 2 vai aqui em cima. Então, aqui eu tenho sobrescrito e aqui eu tenho submarino, subscrito. E aí, como é que eu vou fazer isso no Microsoft Word? Simples e fácil. Você seleciona a letra, faz um Ctrl D, aí você tem aqui, ó, sobrescrito, subscrito. Nesse caso é subscrito. Metro quadrado, esse aqui tem que subir. Então, Ctrl D, você vai lá, marca sobrescrito e OK. Está pronto. Um ele já rebaixou e o outro ele subiu. Vai mudar o formato e vai mudar a distância dependendo da fonte que você usa. Na fonte Arial dá até a impressão que ele está um pouquinho mais baixo. E se você usa esse recurso numa fonte que seja caligráfica, ó, ele fica até dando a impressão que ele está mais colado na letra da frente. Então, é comum esse tipo de disparidade de diferença nas fontes. Vamos deixar tudo na fonte Arial. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Vamos aprender um macete? Porque ó, eu vou selecionar só esse 2 aqui. E aqui eu já tenho dois botões. Ó, subscrito, sobrescrito. E aí você vai fazer o quê? Ó, eu vou selecionar o número. Ctrl igual. Ctrl igual, joga ele para baixo ou deixa ele normal. Ativa subscrito, desativa subscrito. Ctrl Shift igual, ele joga o número para cima. Ctrl Shift igual, volta ele para o lugar. Onde que eu encontrei esses atalhos? É só você apontar o mouse para qualquer um dos controles e ele vai mostrar para você. Ó, ele até mostrou ali que Ctrl Shift, ele falou que é Ctrl Shift mais, mas não é o mais do teclado numérico. É o mais que está junto com a tecla igual. Por isso que eu gosto de falar que é Ctrl Shift igual. No manual do Microsoft Word você vai achar Ctrl Shift mais, mas a confusão que acontece é de usar o mais do teclado numérico. Bom, então, Ctrl igual desce, Ctrl Shift igual sobe, Ctrl Shift igual desce. Feito. Então, da fonte, tem mais esses dois controles que você precisa conhecer, que é aumentar fonte, diminuir fonte, e você lembra daqueles marcadores de texto? Olha que maravilha. Você pode, de repente, num contrato, querer destacar algumas áreas do contrato e colocar um marca-texto. Você tem marca-texto de outras cores aqui também. É só selecionar a nova cor e fazer a marcação. Fábio, não quero mais marcar. Então, desativa o botão, que esse é um tipo de botão liga e desliga. Enquanto ele estiver ligado, você vai marcando. Aí eu queria só clicar aqui e começar a escrever. Ok, aí você desativa. Mas o que já está lá, ele não desativa automaticamente. É você quem deve fazê-lo. Não quero mais. Então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar sem cores e vai selecionar tudo. E aí tem um controle aqui que você precisa também saber, que é esse aqui. Ó. Vou pegar aqui o H2O. Deixa eu desativar aqui. Ó, peguei esse H2O. Vamos fazer um Ctrl igual aqui para ele ficar bonitinho. Ó, selecionei, vou aumentar a fonte, Ctrl colchetes. E aqui em cima eu tenho uma borracha com um A. Esse aqui, ele vai limpar toda a formatação feita naquela fonte e vai voltar para a fonte padrão do Microsoft Word. Isso aqui é muito bom quando você copia conteúdo da internet. Deixa eu voltar aqui, vou voltar até no site, vamos colocar aqui o Wikipedia. Vamos supor que você entrou no Wikipedia, você foi fazer uma pesquisa qualquer, por exemplo, vamos pesquisar aqui Brasil. Pesquisei aqui o tema, vou selecionar o texto. Ok, tá, eu quero só um pedaço do texto, eu não vou pegar aquela imagem não. Peguei aqui, vou fazer o Ctrl C,
volto para o Microsoft Word, e aí que está o problema. Ctrl V. Como eu só copiei e colei normal, eu vou ampliar aqui um pouquinho para você ver o que veio. Veio figura, veio formatação, veio link, o documento está uma bagunça. Então o que você vai fazer? Quando você copiar e colar texto da internet, já vamos aplicar um recurso que a gente aprendeu na aula passada? Ctrl T, Ctrl J, Ctrl 5, Ctrl seta para cima e Ctrl Tab nos parágrafos. Pronto, está feito, está formatado, entrega, imprime, tira 10. Não assistiu a aula 1? Volta lá e assiste porque vale a pena. Mas mesmo assim, gente, está uma bagunça isso aqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T, deleto isso aqui. Na hora de colar eu vou fazer Ctrl Alt V. Aí ele pergunta, e aí, o que você vai trazer? O texto formatado do padrão que veio da internet, que é do padrão HTML, ou um texto sem formatação? Eu quero texto sem formatação. Pronto, muito melhor. Agora eu consigo formatar ele do jeito que eu quero. Inclusive, como eu já tinha determinado que a fonte padrão é Times New Roman, todo ele veio na fonte Times New Roman. Então, com isso, a gente ganha um bom tempo na formatação. De novo, Ctrl T, Ctrl J, e aqui eu vou no parágrafo da primeira linha em 2 centímetros. Feito. Ctrl 5 para ter o espaçamento. Muito bem. Bom, de fonte, Fábio, quero limpar de novo tudo. Ctrl T, clica ali e ele limpou a formatação de tudo. Naquele modelo que você colou e veio tudo bagunçado da internet, também é só você clicar e tirar a formatação. Mas veja, você tira a formatação, mas não tira os links. Então, se eu segurar Ctrl e clicar aqui, o Wikipedia vai me dar o link daquela página. No caso em questão, era o Pedro Álvares Cabral. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, Ctrl T, deleta esse. Então, da caixa de fonte, só faltou uma coisa para passar para você, que é justamente isso aqui. Vou selecionar o texto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, eu só vou ter acesso a ele quando a gente inserir um Word Art, que ele vai estar aqui. Então, a gente volta a falar dele quando a gente for trabalhar com Word Art, que seriam esses recursos aqui. Mas basicamente são letras prontas que você tem para você fazer um título bem diferenciado. Títulos como esses aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui, temos aqui um título todo formatado, todo estilizado, um título que você pode usar modelos, enfim. É isso, certo? Então, de fonte, é isso. Agora, deixa eu voltar aqui. Então, da página inicial, nós já cobrimos toda essa parte aqui de fonte, toda essa parte aqui de parágrafo. Parágrafo na aula 1 e esse aqui nessa que é a aula 2. E aí entra esse assunto aqui para a gente finalizar essa primeira página inicial hoje nesse vídeo, nessa aula 2. Eu vou colocar aqui, isto é um texto de parágrafo nas normas da ABNT. Muito bem. Tá. Agora eu vou selecionar isso aqui e vou só juntar como se fosse um parágrafo só. E você vai entender o que eu vou fazer aqui. Bom, imagina, imagina isso. Você tem o seu trabalho, você tem que formatar o seu trabalho, e o Word já tem alguns estilos prontos. Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Tá aqui. Vou fazer assim que a gente tem mais controle. Tá, copiei, colei. Pronto, temos um bloco grande aí. Agora aqui eu quero fazer um bloquinho pequeno. E depois aqui um bloco grande também. Certo, imagina isso. E aqui um título. Que será o título do nosso trabalho. Bom, eu vou clicar aqui e eu já vejo que o Word tem alguns formatos prontos nesses estilos aqui. Eu vou abrir, tem título, tem esse aqui. Na verdade ele tem 9 títulos, os outros estão escondidos aqui. Eu vou clicar aqui, eu quero esse modelo título 1. E esse? Bom, agora eu vou clicar nesse parágrafo e você reparou que eu não selecionei o título. Vou fazer de novo. Vou clicar e vou colocar título 2. Ele mudou fonte. Esse estilo não teria nenhum alinhamento diferente, então não mudou.
E agora eu vou marcar aqui, vou colocar ele como esse título. Ó, mudou bastante. Tá, e aqui eu vou clicar que esse, vamos abrir aqui e ver o que a gente tem. Ó, esse eu quero que ele seja, aliás, o texto, vou clicar em qualquer lugar no texto. Eu quero que ele seja uma ênfase sutil. Ah, peraí, faltou um detalhe importantíssimo. Seleção. E aqui tem que dar um Enter para separar o título. Olha, já formatou. Tá, só esse aqui então, eu quero que ele seja, vamos abrir aqui, eu quero esse modelo de parágrafo. Então você consegue formatar um texto usando os estilos prontos. Só que para o nosso padrão Brasil, esses estilos estão fora das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que eu quero ensinar a você aqui? Como usar esse estilo para facilitar a tua vida? Nós vamos criar um estilo. O nosso estilo vai ser assim: texto ABNT. Pronto. E aí eu vou clicar no OK. Eu vou criar esse estilo. Vamos achar ele aqui. Cadê o texto ABNT? Boa pergunta. Cadê o texto ABNT? Você está vendo aí? Depois eu mando o endereço. Estou precisando de um... Ah, aqui está. Estou realmente precisando de um óculos. E o legal é que eu tenho o óculos. Só falta usar. Ó, aqui está o texto ABNT. O que eu vou fazer agora? Eu vou com o botão direito nele, vou pedir modificar. E no modificar, olha a tela que apareceu. A primeira tela que apareceu é a tela de fonte. Bom, então como que é um texto nas normas da ABNT? Na norma geral, o alinhamento é justificado, o entrelinhamento é 1,5, eu sei, é duplo, mas aqui no Word, como eu falei na aula 1, você vai colocar 1,5. Que mais? A cor vai ser preto, não terá nem negrito nem itálico e sublinhado, porque ele é um texto, e tem coisas que eu preciso mudar aqui no parágrafo. Então eu vou vir aqui em parágrafo, e na tela do parágrafo eu vou dizer o seguinte: recuo à esquerda em 1,25. Algumas normas pedem 1,5, aí é só vir aqui e colocar 1,5. E o entrelinhamento já está pronto. Recuo antes e depois, 0. E vou dar um OK. Algumas normas pedem o recuo antes e depois o mesmo tamanho da fonte. Então, se é 14, é 14 antes, 14 depois. Vou dar um OK. E olha só. Ah, faltou uma coisa importante aqui. Volta lá naquele estilo. Vamos aqui. Ó, texto ABNT. Vou modificar. Vou lá em parágrafo. Em parágrafo. Deixa eu só conferir aqui. Espera aí, gente. Ó, formatar parágrafo. Pronto. Esse aqui, ó, não é no recuo à esquerda 1,5. Recuo à esquerda é 0. É só na primeira linha. Pronto. OK. Agora vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui e vou colocar que ele é um texto. Certo, temos uma coisa aqui que nós temos que corrigir. Ele não poderia ficar itálico. Então, eu vou vir aqui em formatar, vou no fonte, e aí eu vou pedir para ele ó, que ele seja normal, na Times New Roman, 14, estilo de sublinhado nenhum, e OK, OK. Pronto, agora quando eu aplicar, ele tira também o itálico. Vamos ver? É isso aí. Vamos clicar aqui, clicou. Tirou o itálico, é isso aí. Agora esse aqui, vou criar um novo estilo para ele. Eu quero criar um novo estilo. Esse estilo vai ser citação longa. Aqui, ó, vamos com o botão direito, modificar. O que a citação longa vai ter? Quando se faz uma citação, você tem lá um recuo maior. Algumas pedem 5, outras pedem 4 centímetros. O espaçamento entre linhas é simples. E outra coisa que acontece na citação longa é que ela é menor. E aqui temos o espaçamento antes e depois. Ó. Antes ela vai estar 12, né? Então 12 pontos antes, 12 pontos depois. Porque ela não pode ser colada no texto. Ela tem que ter um espacinho aqui e ali. É isso. Então, quando você usa estilos, você facilita muito a formatação do seu documento. Bom, e aqui, aqui do canto você já conhece, já sabe usar. Recortar, copiar e colar.
Pincel de formatação, esse já vou passar agora para você. Ó, vamos usar até esse bloco aqui. Esse é o formato que eu quero aplicar para esse texto. Então eu seleciono ele, clico no pincel de formatação e seleciono o parágrafo que eu quero mudar a formatação. Repara que ele não copiou o conteúdo. Para fazer um teste, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou escrever Paraná, Santa Catarina, Shift F3 para corrigir ali, Rio Grande do Sul. Muito bem. Certo. Agora eu vou selecionar Paraná e vou fazer algumas mudanças. Ó, conta comigo. Primeira alteração, tamanho 26. Eu posso abrir, pegar o 26, escrevo e dou um Enter. Segunda alteração, fonte. Eu quero usar uma fonte, essa Bauhaus. Terceira alteração, eu quero colocar negrito, itálico, sublinhado. Então, olha, foram 6 alterações. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou abrir aqui, vou colocar uma borda. Aqui está. Borda, borda, borda. Aqui, todas as bordas. Pronto. Ele vai colocar uma borda na palavra Paraná. E mais uma última alteração, eu vou colocar aqui uma cor azul na palavra Paraná. Muito bem. Você lembra quantas ações foram? Eu já me perdi. Foram várias. E aí, eu quero que Santa Catarina e Rio Grande do Sul também tenham o mesmo formato. Vamos fazer com o Rio Grande do Sul primeiro. Eu vou clicar aqui no Paraná, vou selecionar ele. Agora eu clico no pincel de formatação e só clico aqui no Rio Grande do Sul. Mas olha que interessante, como eu só cliquei, ele achou que era só a palavra do. Então você, se quiser para a linha toda, selecione a linha toda. Então, selecionou, clica no pincel, seleciona de novo e aí vai estar certo. Clica no pincel de novo e seleciona. E aí está pronto, os 3 com os mesmos recursos, mesma formatação. Fábio, eu quero aplicar esse título naqueles 3 nomes ali listados. Seleciona o título, que é o seu modelo, e aplica a formatação. Todos eles agora obedecem a essa formatação do título. E vamos fazer aqui um outro teste. Eu queria que onde tivesse a palavra BNT, tivesse a cor vermelho. Por que vermelho? Para ver melhor. Por que verde? Para ver de perto. E por que marrom? Marromeno. Isso foi um aluno que falou para mim semana passada. A cor dos óculos. Então, deixei aqui a BNT vermelho. O que eu vou fazer? Eu não vou ficar selecionando cada um dos ABNT e deixar vermelho. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar 2 vezes no pincel de formatação, aí ele fica ativado. Agora eu só saio clicando nos outros. E acabou. Ó. E detalhe, não é só a cor, ele está copiando tudo. Inclusive nesses aqui. Mas não tem como localizar? Tem, claro. Posso vir aqui e falar, olha, me mostra onde está o ABNT. Para isso que a gente vai finalizar esse vídeo aqui, ó. Com todos eles aqui identificados. Olha só, vamos aqui. Vamos marcar aqui o substituir. Quando eu marco substituir, olha que interessante. Eu vou vir aqui. Ó, eu quero todo o ABNT que tiver, eu quero substituir por ABNT na cor. Ó, vamos colocar uma cor azul agora. Então, e peço para ele substituir tudo. Ó, ele deu até a quantidade de formatação. O atalho para substituir ali, Ctrl L é o atalho de localização, L de localizar, e Ctrl U é o atalho da substituição. Quando você abrir aqui, você tem várias outras opções para localização. E inclusive você pode localizar e o que deve ser trocado. Qual a palavra e o que eu quero fazer com ela. Beleza? Bom, o vídeo já se estendeu um pouquinho, a aula 1 ficou com uns 40 minutos, esse aqui já está com 49. Então, nessa aula aqui, nós cobrimos todos os recursos aqui deste grupo. Ok, não todos, porque agora nessa nova versão temos os suplementos do ChatGPT e de outros sistemas aqui de inteligência artificial. Nós vamos fazer um vídeo separado só para esses suplementos. E localizar e substituir eu passei para você, mas eu não passei aqui o selecionar. Esse selecionar aqui, a gente vai trabalhar ele. Os atalhos de seleção você já viu na aula 1.
E aqui nesse selecionar, a gente vai trabalhar com ele quando a gente for trabalhar com tabela e quando a gente for trabalhar também com ilustrações, com imagens. Beleza? Bom, agora é a hora de você fazer, se essa aula aqui foi útil para você, escreve aqui nos comentários o que mais você quer saber do Microsoft Word. Encerrando a aula 2 aqui, eu vou pedir, óbvio, que você se inscreva no meu canal, porque você se inscrevendo me ajuda a produzir conteúdo de qualidade para você. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link da playlist completa. E no card aqui eu vou deixar o link de tudo que você precisa saber sobre o teclado. Detalhe, essas aulas estão ficando longas, e por quê? Porque eu quero passar todos os recursos do Microsoft Word. E o que eu fiz? Eu criei uma nova playlist, e nessa playlist eu estou fazendo recortes de pontos específicos da aula. Dá uma olhadinha na playlist das dicas de Word. Tá ok? Então, novamente, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.